Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, gente, eu fiz uma pergunta pra vocês sobre... Eu ia fazer o tour pelo meu corpo, né? Como é que mudou, o que mudou em mim e tudo mais. Só que aí vocês me pediram muito pra mim estar contando o relato de parto primeiro. Bom, gente, eu tinha esquecido de contar o relato. Aí eu mandei o vídeo e depois que eu fui... Nossa, caramba, eu esqueci de fazer o relato de parto primeiro. Aí, agora eu tô fazendo. Bom, gente, tudo começou no dia 27, tá? No dia 27, estamos no mês 5. No dia 27 de 4 de 2020, né? Eu comecei a sentir contração, tá? De manhã. Só que elas estavam fraquinhas ainda. Então, eu achei que não era coisa demais. Mas de tarde, ela foi ficando um pouco mais forte. Aí eu e meu marido, assim, na hora do almoço, mais ou menos, eu e meu marido fomos na maternidade. Pra poder estar vendo né, se eu tava realmente sentindo contração, tudo mais. Chegando na maternidade, eu tava com 1 centímetro de dilatação ainda. Então a médica pediu pra eu poder estar voltando pra casa, andar bastante, fazer coisas pra poder dilatar, né? E foi o que eu fiz. Cheguei em casa, eu comecei a arrumar, comecei a lavar, comecei a fazer um monte de coisa, sabe? Porque eu já sabia que eu ia ganhar a qualquer momento, igual ela falou no hospital, que poderia a qualquer momento entrar em trabalho de parto e era para eu poder ficar bem atenta. E foi daí que eu deitei à noite, ainda consegui dormir, acordei de madrugada, fui fazer xixi no banheiro, mas as contrações parecia até que tinha parado, mas elas estavam fraquinhas. Aí eu acordei de manhã cedo, no dia 28, fiz o café pro meu marido e ele perguntou, né, se estava tudo bem, se dava para ele trabalhar. E eu falei que dava. Bom, gente, meu marido virou as costas e foi pro serviço. Eu só deu tempo de eu sentar no sofá da sala e comer a banana que eu tinha feito, banana cozida, né, banana da terra, para me tomar um café. Quando eu sentei no sofá, a contração começou a ficar mais forte, sabe? E eu me mantia calma, tentei comer a banana porque eu não tinha comido nada até então. Eu tava com a barriga vazia e... Gente, ele faz cada careta, ó. Ele tava agora aqui fazendo careta, tipo, querendo chorar, sabe? Né, Ravizinho? Pessoal, nessa hora eu parei porque o olhinho do Ravi começou a remelar bastante. É normal, sabe? Todo recém-nascido acontece isso. Então, gente, olha, gente, ele tava rindo. Olha que gostoso. É maravilhoso, né, gente? Ai, eu peguei ele rindo, gravando o vídeo. Olha, gente. Não sei se é porque eu tô fazendo um cosquinho no rostinho dele. É maravilhoso, né, gente? Nossa, eu tô apaixonada, assim. Uma coisa que cresceu muito rápido, sabe? Depois que eu conheci ele, porque até então ele na barriga ainda, eu não sentia esse amor que eu sinto tão forte agora por ele. Bom, continuando aqui o vídeo, né? Paramos para dar atenção ao Ravizinho. Eu peguei, levantei, né, do sofá, quando eu acabei de comer acabei não, né? Eu comi 2 bananas mais ou menos, 2 pedacinhos, e levantei. Vim até o quarto
E assim, pra andar, né, sei lá, pra ver, porque eu tava também ansiosa, e eu peguei e vim até o quarto pra ver se a dor era mesmo ou era... Aí a dor, ela continuou e mais forte ainda, cada minuto parecia que ela ficava mais forte. Aí eu peguei e liguei pra minha vizinha, pra falar com ela. Gente, ele tá fazendo umas caretinhas, gente. Ai, meu Deus. É... Eu liguei pra minha vizinha. A minha vizinha correu aqui em casa, ela veio bem rápido, sabe? Mas quando ela chegou aqui, ela se deparou comigo sentindo muita dor. Gente, eu já estava sentindo muita dor, muita dor, muita dor mesmo. Que eu tava a ponto, assim, de não conseguir andar direito, mas eu queria andar, eu não queria ficar sentada. Eu sentia muita vontade de fazer o número 2, tá? Mas quando eu ia no banheiro, quando eu sentava no vaso, aquela contração vinha, eu não conseguia nem ficar sentada. Eu já levantava logo e saía andando, assim, ficava andando para um lado e para outro dentro de casa. Me escorava nas coisas, chorando, porque, gente, dói demais. Eu peguei, fui no banheiro e a minha vizinha tava ligando pro meu marido para poder ele vir pra cá, né? Me socorrer, né? Porque eu estava sentindo muita dor e ela tava tentando ligar pra ambulância e a ambulância nada de vir. Aí foram falar que a ambulância estava em outro município, bem longe daqui, e que a ambulância não podia me socorrer, né? E meu marido estava no serviço, ele disse que não podia, né, naquele momento ali, largar o que ele estava fazendo, que era uma coisa bem, né, que assim, eu mexia com massa, então a massa poderia secar. Então, ou eu tinha que esperar, né, ele terminar aquela massa, ou ir com a ambulância primeiro. Só que aí, quando eu fui no banheiro, eu, eu abaixei a minha calcinha para poder estar fazendo xixi. Gente, e saiu sangue. Eu fiquei desesperada e começou a sair sangue. Eu chamei a minha vizinha, que ela estava aqui comigo na hora. Ela correu pro banheiro, aí viu aquele sangue e me abraçou, pediu para me ficar calma. E ela ligou de novo pro meu marido, falou, explicou que eu tava sangrando e que ele precisava vir rápido mesmo. Aí ele largou o que ele tinha lá e veio correndo para casa. Porém, eu não sabia, eu também nem imaginava, né, que ele ia fazer isso. Ele ligou para uma outra ambulância, parece, é, aí a ambulância já estava a caminho e eu não sabia. Eu ouvi o barulho, né, e falaram que a ambulância tinha chegado e que era para me subir na escada. Como vocês viram nos vídeos, aqui em casa tem uma escada para poder dar acesso à rua. E, gente, eu não conseguia subir a escada. Eu parei assim, eu não consegui, a dor era muito forte mesmo. Parecia que ia despencar alguma coisa de mim, assim, mas era uma coisa muito estranha, sabe? Muito estranha mesmo. E meu marido chegou na hora, tipo, chegou junto com a ambulância. Ele desceu, me pegou no colo e me colocou rápido mesmo assim na ambulância e eu sangrando muito, eu já estava sangrando muito. Aí ele me colocou rápido na ambulância e eu deitei, né, de barriga, de lado assim, né, com a barriga de lado. E a socorrista todo o tempo tava botando a mão na minha barriga, falando que realmente, né, a minha contração tava vindo de 1 em 1 minuto já tava bem frequente. E ela falava a todo tempo que a cabecinha dele já tava encoroando. Portanto, que eu achei que eu ia até ganhar na ambulância, gente. Ela falava só pra mim que era pra me ter calma, que se eu sentisse alguma coisa querer sair assim de mim, era pra me fazer força. E se minha bolsa estourasse, ela ali mesmo podia fazer o meu parto, né? Porque ela é socorrista. E, tipo, ao mesmo tempo que ela me deixava mais tranquila. No desespero que eu tava, ela me deixava muito tranquila, sabe? Foi uma ótima pessoa. Eu agradeço muito, tá? Minha vizinha também, né? Ela. Bom, só sei que chegando lá na maternidade foi tudo muito rápido. Ele subiu comigo pelo elevador mesmo, sabe? E
Chegando lá em cima, só me perguntaram quantas semanas eu tava, já me deitaram na cama, me ajudaram, né, pra me deitar na cama e eles me avaliar melhor com o toque, ouvir o coraçãozinho do bebê, como é que tava e tudo mais. E quando eu deitei na cama para poder estar fazendo o toque, gente, eu estava sentindo tanta dor que quando o médico botou a mão em mim, que veio uma contração, eu fiquei desesperada e maluca. Gente, isso varia de mulher para mulher, sabe? Eu senti muita dor, mas tinha mulheres lá que ia ganhar normal e tava super tranquila. Parecia que não tava sentindo nada, mas eu senti uma dor terrível. E que era para me ajeitar, me botar o dreno, né, do xixi. Gente, eu acho que o nome é esse mesmo, onde que o xixi vai, sabe? Vai pra uma bolsa. Só sei que elas enfiaram uma mangueirinha dentro lá do canal onde faz xixi, né? A urina, onde a urina sai. Pra poder meu xixi tá passando pra aquela bolsa. Pra não atrapalhar a cirurgia, né? E eu também não entendi nada, eu não sabia de nada, o que estava acontecendo, quantos centímetros eu tava, e ninguém me falou absolutamente nada. Não sei se foi para me preocupar, eu acho que sim, porque o negócio estava feio e eu não sabia. E eu tava cheia de sangue, sabe? Eu cheguei lá cheia de sangue e eu pedi às enfermeiras para me poder estar tomando um banho. Só que o cirurgião falou que ele não me aconselhava a tomar um banho. Mas ele falou que eu poderia ir. Mas eu tava tão suja, gente. Eu tava com tanta vergonha que eu queria tomar um banho, sabe? Tirar aquele sangue do meu corpo, todo mundo me vendo. E eu peguei e fui correndo, eu tomei um banho, né? Sentindo aquela dor insuportável, mas consegui, assim, um banho de gato mesmo. Só liguei o chuveiro. Deu tempo de tirar aquele sangue. Aí me sequei rapidinho. Elas vieram rápido, me ajudaram a botar o roupão e me levaram até a sala de cirurgia. Gente, é uma sensação de, assim, eu queria ter gravado pra vocês, sabe? Foi uma coisa muito incrível. Tipo, parece até que foi o meu primeiro filho e foi uma coisa que eu nunca mais esqueço, nunca mais mesmo. Eu chego quase a me emocionar, sabe? Eu senti uma coisa assim, ai meu Deus, vou conhecer meu filho, hoje eu vou conhecer ele, sabe? Fiquei 9 meses esperando por esse momento e é agora, vai acontecer. E eu sentei naquela cama pra poder estar aplicando a anestesia, né? Na hora que eu sentei na cama, eu tava sentindo tanta dor, mas eu comecei a ficar nervosa, sabe? Comecei a ficar nervosa, comecei a ficar, sim, né? Parecia um sonho. Então eu nem senti a anestesia entrar, não senti. Foi super tranquilo. Eu deitei. Aí o cirurgião pediu pra poder estar me botando oxigênio e um monte de coisa. Gente, me botaram um monte de coisa. Me botaram no oxigênio, me botaram um monte de aparelho no meu peito, nas minhas costas. E eu comecei a sentir, a adormecer meus pés, né? Começou a fazer o efeito da anestesia. Aí eu tive que esperar, né? Enquanto ele estava se preparando, a anestesia foi fazendo efeito para começar a cirurgia. Bom, gente, eu acho que foi mais de 30 minutos de cirurgia, porque eu também não sabia do que estava acontecendo, do que tinha acontecido. E eu comecei a sentir um cheiro de pele queimada, sabe? De carne queimada dentro da sala de cirurgia. Eu achei aquilo muito estranho, porque eu não tive ligadura nem nada dessas coisas. E a minha cesárea foi foi costurada, normal, não foi colada. Então eu senti cheiro de carne queimada. E eu fiquei um pouco, né, pensativa, porque assim, a gravidez do meu filho, eu também tive uma cesárea, mas não senti nada disso, não me colocaram oxigênio, não me colocaram aquele monte de aparelhos no peito, nem nada. Foi tudo muito tranquilo. Então eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Comecei a sentir falta de ar, né, normal. Comecei minha pressão a baixar, eu acho, porque eu comecei a ficar tonta, me deu vontade de vomitar. E eu falei com a enfermeira, sabe? Eu chamei ela.
E ela falou, ó, se você sentir vontade de vomitar, você vira pro lado, né? Só virar a cabeça pro lado e faz o que tem que fazer. Então, gente, não deu jeito. Tentei segurar, mas eu acho que é o efeito mesmo. A maioria das mulheres vomita na hora, né, do parto, cesárea. Eu só sei que eu comecei a vomitar bastante. Comecei a vomitar. E eu não tinha comido nada demais, assim. Eu só tinha comido 2 bananinhas de manhã cedo e foi um pedaço, sabe? Vamos supor, uma banana normal, cortada no meio. Eu só comi aquilo mesmo. E mais nada. Eu tava com a barriga vazia. Mas aquilo dali passou. A cirurgia foi terminando. E, né, eu comecei a sentir uma pressão muito forte no meu peito, uma dor muito forte mesmo. Foi na hora que a enfermeira falou, ó, vai nascer, porque eles estavam fazendo força, sabe? Pra poder ter um neném aqui, gente, que fez cocôzinho. Não sei, nem sei se deu pra ouvir no vídeo, mas fez um barulhinho esquisito, sabe? Bom, a enfermeira disse que ele já estava nascendo e eu comecei a ficar muito feliz por aquilo dali de eu ter conseguido, sabe? Eu comecei a me sentir muito mal, tudo mais, eu achei que eu não ia conseguir, mas deu tudo certo. Eu ouvi o chorinho dele, aquele chorinho que eu nunca mais vou esquecer, sabe? A primeira vez. E eu queria muito ter tirado uma foto, uma fotinha assim que ele nasceu, mas, gente, a dor foi tão forte, mas tão forte, que nem no celular eu lembrei de pegar. O celular ficou em casa e eu não lembrei de pegar meu celular. Mas poderia tirar a fotinha assim que ele nascesse. Meu sonho, gente, do começo ao final da gestação foi de tirar essa bendita foto assim que o bebê nascesse. Mas, infelizmente, não deu pra tirar, mas depois deu tudo certo. Aí a enfermeira levou ele para poder estar né, limpando ele para poder me mostrar. Depois ela veio com ele todo enroladinho, gente. Foi a coisa mais linda do mundo. Eu vi ele pela primeira vez. O tão sonhado rostinho que eu tanto sonhei para ver logo, eu ficava ansiosa. Eu vi o rostinho dele, aí dei um beijinho na testa dele. E ela levou ele de volta para poder estar avaliando melhor. Né, meu filho? As enfermeiras levaram você de mim, né, meu amor? Que sorriso gostoso, gente, que ele tá dando agora. Ele não era de rir. Aí começaram a me limpar, né? Conversar. Elas começaram a conversar comigo e me levaram e foram me levando pro quarto, né, para poder junto com as outras meninas cesárea. E lá eu fiquei esperando a chegada dele. Aí me deitaram na outra, me passaram para outra cama, né, para outra maca, onde que ali eu ficaria. Aí, agora, fazendo careta de choro, gente. Oh, meu Deus. Mãe, eu tô fazendo umas caretas bem estranhas aqui. É. É, eu fiquei ali esperando ele chegar, que elas estavam, acho que... Eu não sei se elas estavam avaliando ele, né, mas foi coisa rápida mesmo. Eu cheguei, ele já chegou logo. Elas botaram ele no meu perto do meu peito assim, pra me poder dar mamar a ele. Aí elas me ajudaram, sabe? Teve uma menina que tava do lado da minha maca assim, que tava ajudando outra menina, e ela tava me ajudando porque meu marido não tinha chegado ainda. Ele tava comprando as coisinhas que faltava dele, sabe? Fraldinha, lenço, essas coisinhas assim. Eu fiquei ali esperando ele chegar, com ele no meu colo já. Ele já tava comigo, né? Já tava mais tranquila. Só fiquei esperando meu marido chegar mesmo. Não demorou muito, foi coisa de 20, 30 minutos que passou assim. Ele chegou, começou a me ajudar bastante, né? Me ajudou a tomar banho quando minha cesárea, né? Já pude levantar, a anestesia já tinha passado. Aí teve todo o procedimento, né? Eu tomei o soro, fui tomando os antibióticos lá mesmo.
As enfermeiras toda hora vinham olhar pra ver se estava tudo bem com os bebês na sala e tudo mais. E aquilo dali se passou. E no último diazinho, que a gente estava pra vir embora já, o meu cirurgião, né, o que fez a cirurgia, ele contou o que tinha acontecido de fato, por que ele fez, o meu parto foi cesárea. Ele explicou que eu tava tendo um começo de uma hemorragia. Tipo assim, eu tava tendo uma hemorragia, mas ela não, ela tava assim, começando a ficar forte, né? E ele tinha que estancar aquele sangue rápido, porque se ele não estancasse, eu tava tendo um rompimento da minha bolsa, alguma coisa assim a ver com isso, sabe? Só sei que é muito sangue, era muito sangue que eu ia perdendo, eu ia acabar morrendo, entendeu? Esse era o fim da história, que graças a Deus, né? Deus é maravilhoso e nada disso aconteceu. E estamos aqui para contar, né, meu filho? Estamos aqui para contar agora. E por isso que eu senti aquele cheiro de pele queimada, porque ele estava estancando o sangue da onde que eu estava tendo essa hemorragia. E a minha falta de ar na hora que por isso que eles me botaram no oxigênio, porque a falta de ar era causada pela hemorragia. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, tá bom? Já deixa o seu like aí, não se esqueça, tá bom? Para estar me ajudando. Já se inscreve aí se você for novato, tá bom? Ative as notificações para estar recebendo sempre meus vídeos. Eu também tenho com o Instagram, tá bom? Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e um beijo e até o próximo vídeo.